todas as mulheres do mundo inteiro, do Brasil, do Amazonas, da nossa comissão em especial, Amanda, a Geisiane, que vai estar conosco daqui a pouco, Nazaré, Maria de Fátima e eu, claro, né, que estou aqui com vocês. Nós queremos agradecer também todo o apoio do CRA em todas as nossas ações, não é? E aí nós vamos conversar hoje sobre sustentabilidade e ela traz uma temática muito boa, não é, para conversar com todos nós, quem está nos acompanhando e nos assistindo, que é a professora Geisiane, que também faz parte da comissão ADM Mulher do Amazonas. A Geisiane, ela é graduada em administração pela Federal UFAM. Ela possui especialização em gestão da qualidade total. Ela atua também no setor de gestão e qualidade ambiental. Ela também é auditora interna no Distrito Industrial. Ela possui também especialização em gestão estratégica e financeira pela Marta Falcão. Ela também tem experiência na área bancária também de 5 anos. A Geisiane também, ela é fundadora, viu, gente? Mulher assim, mulher não se contenta só com uma coisa, ela vai fazendo e vai embora. Ela é fundadora da Marebu, que é editora e consultoria empresarial, com experiência de 10 anos em gerenciamento. Ela formou e tem mestrado pela UFAM e pós-graduação em serviço social e sustentabilidade na Amazônia, por isso ela está aqui para falar de sustentabilidade. E ela também é professora da Federal, da Estadual e também das faculdades particulares. A professora Geisiane tem muita experiência na área da docência. Ela também é especialista em assistência social e família, é gerontologia familiar e gestão em políticas públicas e saúde. Gente, a mulher não é fraca não, viu? Vale a pena ouvir a live dela, viu? Ela também atuou na UEA nos cursos de administração, ministrando as disciplinas de conhecimento, cooperativismo e associativismo. E ela também foi contratada pela UFAM como professora para ministrar disciplina no curso de administração. Para disciplinas aí, que eu nem vou falar um monte de disciplina aqui, tá? Ela também, em 2018, foi... Olha aí o Inácio, está com a gente aí. Ela também foi nomeada em 2018 como conselheira titular no Conselho de Administração do Amazonas. Em 2019 também ela publicou pela primeira vez, né, na Marebu, que é editora. A Geisiane, ela apoia as práticas de desenvolvimento com sustentabilidade e práticas de educação ativas nas políticas públicas, sociais, inovação e empreendedorismo. E aí nós vamos ouvir a Geisiane, nossa querida professora, para falar conosco também sobre sustentabilidade, cooperativismo ambiental. E vamos agora passar para a Geisiane. Com você, Geisiane. Oi, Silce, minha querida administradora Silce Brasil. Uma mulher incrível, maravilhosa realmente, tá? Com a qual tenho a honra de estar aqui compartilhando essa live. Agradeço imensamente a oportunidade no Conselho Regional de Administração do Amazonas, ao presidente, né, e a toda a equipe que aqui está, por nesse dia que é tão especial, Dia do Meio Ambiente, podemos falar de uma temática importantíssima como essa, que é a sustentabilidade, né? Então, eu trouxe para vocês uma pequena apresentação, tá, para não me estender tanto no tempo. E vamos aqui, né, dar início a essa apresentação, que eu espero traga bastante informação para vocês e que os auxilie, né, no entendimento sobre o assunto. Então, gente, vamos falar de alguns tópicos, tá? O primeiro deles seria o que é sustentabilidade. Tenho certeza que muitos de vocês já ouviram falar, mas eu creio que aqui vale a pena nós relembrarmos sobre esse tema. Vamos também ver uma pequena historinha sobre lições da Ilha de Páscoa, o que nós podemos aprender ali com o passado. E dentre vários desafios que nós temos a nível mundial e também no Brasil, eu trouxe 5, tá, desafios principais para tratar aqui. E nem tudo é só desafio, nós também temos oportunidades. Então, temos oportunidades de negócios e também temos oportunidades em profissões que estão emergentes, relacionadas à necessidade da sustentabilidade. E vamos falar aqui no primeiro
tópico para vocês que é bastante interessante, né? Passou aqui um pouquinho, deixa eu retornar aqui. Agora sim, né? Vou relembrar-vos sobre como surgiu esse termo tão falado nos dias de hoje, sustentabilidade, né? Então, gente, vamos lembrar o seguinte, que 1970 para frente, como nós tivemos mudança, né, no meio, na forma de produzir, as coisas se tornaram, sem dúvidas, automatizadas, muito mais aceleradas. E com isso também teve esse aumento no consumo das matérias-primas e dos recursos que nós temos aqui disponíveis. E isso gerou, claro, preocupação nos cientistas, nos grandes líderes, e eles passaram, claro, a se reunir para tratar desse assunto. Passado um tempo, quando foi em 1987, tá, foi organizada uma Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento. E quem que organizou, quem que estava, né, à frente disso? Foi a ex-primeira-ministra da Noruega, né? E ela trouxe algo que é bastante importante para a gente. Se puder voltar a tela como estava, Rafa, muito obrigada, te agradeço. Então, assim, o que ocorre? Ela trouxe um tema bastante interessante para tratar. Por quê? Porque até então estava se falando num desenvolvimento com foco no econômico, né? Não estava se olhando muito bem para as outras coisas que também são muito importantes para a manutenção, né, da nossa civilização, da nossa sociedade, enfim, como um todo. E pensando no desenvolvimento, só que de forma sustentável, veio o seguinte conceito, a seguinte ideia, né? O que é esse desenvolvimento sustentável? É o desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente, mas que também sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem suas próprias necessidades. Então, é uma ideia bastante ampla, que pensa não só no agora, mas pensa também no futuro. Pensa não somente na nossa geração, pensa em outras gerações. Só que esse é um conceito muito amplo, uma ideia muito ampla. E aí surge a visão da sustentabilidade. Por quê? Porque a sustentabilidade, ela tem ali três pilares bastante importantes, né, no qual se apoia. No crescimento econômico, precisamos sim ter essa roda girando da economia. A inclusão social é bastante interessante de ter também, e a proteção ambiental. Ou seja, essa ideia traz um equilíbrio entre esses três pilares bastante importantes, porque a gente chama de sustentabilidade. Então, o primeiro ponto é, quando alguém falar para você em sustentabilidade, às vezes a pessoa tem ideia que é somente o ambiente, somente a questão do verdinho, né? E não é, gente. Sustentabilidade é pensar no financeiro, no econômico, é pensar nas pessoas, mas também é pensar na questão ambiental, porque tudo está conectado e tudo precisa de um equilíbrio para que nós tenhamos um desenvolvimento com sustentabilidade, tá? E é importante nós olharmos o retrovisor para ver o que aconteceu com certas civilizações que cresceram muito, se desenvolveram muito, mas chegou em dado momento e elas simplesmente acabaram. E essa informação eu trago para vocês a partir de um livro chamado Colapso, tá? Onde a temática principal é justamente tentar entender, né, o que aconteceu com certas civilizações que se desenvolveram para frente e outras que não, que se extinguiram. Aí temos o exemplo dos maias, né? E também da civilização dos Rapa Nui, que é da Ilha de Páscoa. E pensando nessa história, né? Que essa ilha que fica no Oceano Pacífico, ali na área de Chile, né? Ali no Chile, é que eu trago algumas informações para vocês, e aí eu vou precisar contar uma pequena história, tá? Coisa rápida, mas é importante para que nós possamos refletir sobre isso. Bom, muito antes de se chamar Ilha de Páscoa, né, porque ela foi redescoberta no dia de Páscoa, habitou ali uma civilização. E os estudiosos, né, no caso aqui o Jared Diamond,
né, foi para estudos arqueológicos, que foram ali encontrados os vestígios na ilha, e a partir desses vestígios e estudos de carbono, né, e outras formas que tem de identificar como que ali habitou aquela civilização, foi possível contar uma história, né? Então, o que acontece? Se vocês observarem nesta imagem, tem pequenos barcos chegando nessa ilha, né? Vamos imaginar que era muito tempo atrás esses barcos chegando nessa ilha, com pessoas, com mantimentos, com sementes, com conhecimentos sobre a agricultura, dentre outros conhecimentos, né? Então, eles ali chegaram nessa pequena ilha, havia sim ali uma pequena área de floresta, e eles passaram a retirar dessa floresta, lógico, a madeira para fazer a casa, fazer outros utensílios e por aí foi. E muito mais para frente, as famílias que ali estavam, né, formaram clãs. E eles tiveram ali a ideia de homenagear e eternizar, né, os seus líderes, né? E eles fizeram como isso? Através dessas estátuas, que se chama de Moai, né? Então, você pode observar aí essas várias cabeças de estátuas de Moai. Gente, até aí está tudo bem você querer homenagear. Ok. Então, o que eles fizeram? Pegaram as pedras vulcânicas que tinham ali disponíveis, pedras grandes, muito pesadas, e esculpiram nessas pedras essas estátuas, né? Cravaram seus símbolos. Só que se você observar, havia uma distância entre o local onde estavam inicialmente essas pedras e onde elas foram reposicionadas, né? Próximo ali da borda da ilha, né? De costas para o mar e de frente para a ilha. E qual é a ideia que eles tiveram na época? Vamos movimentar essas pedras, essas estátuas, por cima de rolos de madeira. Gente, são mais de 800 estátuas enormes, gigantescas de Moai que tem ali. E eles começaram a rolar essas estátuas sobre as madeiras. Então, corta a madeira, rola lá ali as estátuas, corta a madeira e vai retirando, vai retirando, vai retirando. A florestinha deles, gente, acabou, né? E aí dá o início a um colapso ambiental. E, curiosamente, esse colapso inicia pela falta de água. Por quê? O rio que passava ali dentro, né, da ilha, ele precisava dessa floresta para ter um reabastecimento aquífero de lá. E sabe para que mais que eles precisavam também de água? Para a agricultura, porque eles faziam ali os plantios da qual eles tiravam, né, os nutrientes para sobreviverem. E sem água, outra coisa que passou a acontecer. Predadores que naturalmente habitavam as florestas deixaram de existir. E as pragas, né, passaram a invadir essas plantações. E eles passaram a ficar o quê, gente? Com um sério problema de escassez de alimentos. Então, você imagina, né, que essa altura do campeonato tinha uma população maior ali, com crise hídrica, com escassez de alimentos. Imagina o que aconteceu para frente. Os dados históricos demonstram que passou a ter conflito entre eles, brigas, né? E, para o final, até canibalismo, né? Então, quando se esgota tudo, até o canibalismo foi ressuscitado ali na Ilha de Páscoa. Que detalhe, mesmo que eles quisessem ir ao mar, né, fazer a pesca e trazer para eles ali peixes e nutrientes e tudo, eles não conseguiam. Por quê? Porque a madeira é matéria-prima fundamental para que eles também construíssem as embarcações. E aí está feito todo esse colapso ambiental, né, que interferiu nesse comportamento que deveria ser, né, de uma civilização que, se tivesse tido uma visão holística, uma visão sistêmica, e aí eu estou falando, né, que como na nossa linguagem de administradores, administradoras, teria entendido que aquelas árvores tinham sim o porquê de estar ali, tinham sim que ser usadas, mas tinha que ser usada dentro de uma forma sustentável, tá? E essa é uma pequena história do que aconteceu lá. Hoje em dia, essa cidade, essa pequena ilha, né, tem sim habitante novamente, e esses habitantes aprenderam com o que aconteceu no passado. Tanto é que a atividade econômica predominante na ilha atualmente
ela é o quê? Uma cultura de turismo sustentável, não mais de exploração exacerbada dos recursos. Então, gente, a sustentabilidade é isso, ela precisa ter esse equilíbrio entre os recursos disponíveis, a necessidade dos que estão ali, né? E tem que entender bem que nós temos limites e nós precisamos respeitar esses limites para que as coisas possam fluir bem, né? Para que a gente possa ter a sobrevivência. E atualmente, no século XXI, nós estamos enfrentando vários desafios. Eu trouxe aqui para vocês 5 desafios. Dentre eles, eu vou falar para vocês no que eu trouxe essa imagem, né, dos desafios do século XXI. É como se fossem os cavaleiros do nosso apocalipse, né, particular que nós temos em pleno século XXI. Onde o primeiro é o quê? As mudanças climáticas. Por gentileza, volta para a minha tela. Valeu. Mudanças climáticas. O segundo é destruição da biodiversidade. O terceiro, escassez de recursos naturais. O quarto, desigualdade social e econômica. E o quinto, a urbanização descontrolada. E aí eu vou passar um a um aqui para vocês, onde nós vamos aqui, né, analisando e refletindo sobre esses desafios que nós temos. E eu trago desafios com base na nossa realidade Brasil, né? Onde temos a seca na Amazônia, que é no norte do nosso país. 2023, seja ano passado, enfrentamos uma estiagem terrível aqui no Amazonas, em especial aqui relacionado, né, aos ribeirinhos e a cidade aqui de Manaus. Por quê? Porque passamos 4 meses, gente, com o nível dos rios extremamente baixo, né? Então, setembro, outubro, novembro e dezembro foram terríveis. Imagina, estamos aqui falando de um Amazonas onde chove muito, estamos numa Amazônia onde chove muito, onde temos, né, a princípio, muita água, passando por isso. Isso é efeito de mudanças climáticas. Observe nessa imagem que tem um garotinho com 2 baldinhos de água que deve ter ido muito longe para colher uma água mais límpida possível, né, de ser bebida ali pelos que estão na casa, pelos que estão naquela família. E se você observar bem, esse solo está rachado. Por quê? Falta água, falta a umidade, né, que deveria ter ali. E não são apenas eles que são impactados. Temos peixes que morrem, né? Para a cidade grande aqui, eu devo dizer para vocês, né, onde vocês estiverem vendo a live, que precisamos de transportes que vem nesse sistema que a gente fala que é marítimo, né, porque na verdade vem através dos rios, pelas balsas. Então chega muita mercadoria, então é o arroz, o feijão, a carne e tudo mais, né? Muita coisa vem através desse transporte nos contêineres que chegam a Manaus, material que vai para as indústrias, por exemplo, do polo industrial de Manaus. E são 4 meses de bastante dificuldade com relação a esse transporte. Por quê? Porque o nível do rio baixa bastante, né? E essas embarcações não conseguem vir com essa tranquilidade. Então, nós também aqui ficamos, voltando um pouquinho, né, a história da Ilha de Páscoa, ficamos também ilhados. Então, essa é uma dificuldade no norte do nosso país, causado pela questão da mudança climática. E na outra ponta, recentemente aí, né, no sul, tivemos essas grandes enchentes no Rio Grande do Sul. Por quê? Aquecimento das águas do mar, sobe, né, toda essa temperatura, vai ali, né, e cai toda uma quantidade de chuva que, embora, né, os especialistas ali, estudiosos do clima, tenham verificado com antecedência todo um estudo, infelizmente, não houve a preparação necessária de infraestrutura a tempo, né, para possibilitar que essas pessoas não viessem a ter todo este sofrimento. E eles já viveram outras situações como essas. Então é importante olhar pelo retrovisor, ver o que aconteceu antes e, claro, né, tomar providências para que isso não volte a acontecer no presente. E aí é o que eu quero demonstrar aqui, gente, que o nosso grande desafio nesse ponto é reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Por quê? Porque esse aquecimento leva a
inúmeras situações no mundo, não é só no Brasil, né? Promover o uso de energias renováveis. Então, energia solar, energia eólica, né? As hidrelétricas que nós já temos também no Brasil. E precisamos também de quê? O desafio também é adaptar as sociedades aos impactos que eles são inevitáveis, porque não dá para correr agora, né? E voltar o reloginho para trás e replantar novamente todas as florestas que foram devastadas, né? E o que isso impacta também? No sul, tem um lugar de grande plantação, por exemplo, do arroz. E isso aí já tem surtido efeito a nível Brasil, né? Se observar, gente, o que eu quero dizer para vocês com essas mudanças climáticas, que eu trouxe aqui apenas 2 exemplos, mas temos muito mais a nível do Brasil, é que tudo está conectado. Tudo precisa ser olhado de forma equilibrada. E um outro ponto de grande desafio é a destruição sistemática da biodiversidade que vem acontecendo. Nós temos tido no Brasil, né, infelizmente, muita queimada por conta desse ambiente seco e também queimadas produzidas realmente pelos homens. E nesse período de queimada, infelizmente, muitas espécies, né, a nossa biodiversidade, ela tem sofrido, né, tem sido devastada. Imagina, temos florestas na Amazônia, mas temos vários sistemas, né, que nós temos no Brasil que infelizmente têm sofrido. O outro ponto também é a questão da biodiversidade marinha. Se você observar a imagem que eu trouxe para vocês, é de uma foca tentando sobreviver em meio a uma quantidade enorme de lixo que é despejada dos mares. Isso é um reflexo de um alto consumismo que gera muito lixo e isso vai parar nos oceanos. E eu trago uma informação aqui para vocês. Nós estamos com isso prejudicando também a questão, né, do nosso oxigênio. Por quê? Vem de 16%, né, da parte de mata, das florestas, a questão da purificação do nosso oxigênio. E o restante vem dos mares. Uma outra questão, nos mares, temos ali os recifes de corais que têm sido muito atingidos. E alguém diz, mas o que eu tenho a ver com os recifes de corais? Muita coisa. Por quê? Porque eles são lugares para que os peixes possam ali, se reproduzir, possam se alimentar, né? E há uma série de outras coisas que precisam. E você imagina só que a pesca hoje em dia, eles têm que ir muito mais para dentro dos mares para conseguir trazer o pescado, né? Trazer os nutrientes que nós precisamos aí. Ok? Então, estamos afetando florestas, estamos também afetando a biodiversidade marinha. E qual é o grande desafio nosso? Nossa, estou nesse meio. Proteger áreas naturais, promover a conservação de espécies ameaçadas e restaurar ecossistemas que já foram degradados. E principalmente, e o mais importante, eu digo de tudo, gente, precisamos fortalecer a cultura da sustentabilidade. Por isso que espaços como esse, momentos como esse, são extremamente relevantes para que a gente possa levar essa informação, né, novamente à mente de muitas pessoas e com isso conseguir melhoras, né, para cada vez que a gente tente evoluir no nosso processo. Outra questão que nós temos é a escassez de recursos naturais. E dentre a escassez dos recursos naturais, nós temos vários impactos, né, como por exemplo, o uso insustentável de recursos como a água. Tá? Então, temos crise hídrica, sim, não só no Brasil, como internacionalmente. Temos desertificação do solo e minerais, né, que pode levar, inclusive, à sua escassez, afetando a produção de alimentos e abastecimento de água e até mesmo a nossa estabilidade econômica. E aí, essa foto, gente, foi da crise hídrica que aconteceu em São Paulo, em 2014, no período de fevereiro a dezembro, ou seja, passaram quase um ano, né? No maior perrengue ali, situação de dificuldade. Por quê? Porque não estava chovendo quase, o nível dos reservatórios foi baixando, né? O sistema deles lá da Cantareira foi baixando, e ficou realmente numa situação muito crítica.
nessa época, tá? Em 2014, eu fiz um levantamento aqui, né, breve, antes de vir para cá, para verificar como que estava alinhada a nossa matriz de energia no Brasil. Em 2014, estava da seguinte forma, né? 39,5% da energia no Brasil era ofertado o quê? Pelas hidrelétricas. Gente, é muita coisa. E o restante era o quê? Por fontes à base de petróleo e derivados, que constituíam lá em torno de seus 36,5%. Então, o que ocorre com isso? Se eu tenho menor nível de água, eu tenho uma oferta menor, né, dessa energia, e aí eu preciso acionar o quê? Uma energia que é muito mais cara, a partir das termoelétricas. Com isso, as bandeiras de energia tarifária aumentam, mas não aumenta somente para o bolso do consumidor final, aumenta o quê? Para as fábricas, aumenta também para quem trabalha, né, com a agricultura, e tudo isso afeta a economia de uma forma geral, tá? Porque esse custo passa a ser repassado para o consumidor final. E aí nós temos o que com isso? Inflação. E a inflação é algo que corrói, né, a capacidade de aquisição que as pessoas têm financeira. E isso gera crise, sem dúvida, né, econômica no país. E um outro detalhe importante da crise hídrica. De uma forma geral, nós temos que a destinação de aproximadamente 70% desse recurso hídrico trabalhado vai para onde? Vai para a parte da agricultura, agropecuária, né, em torno de 22% para as indústrias, um pouco mais de 8% para a população de uma forma geral, para seu uso e consumo, tá? Então, se eu tenho menos essa oferta, uma oferta menor de água, que vai realmente ajudar a irrigação, tá, dessa quantidade gigantesca, esse volume enorme que tem para os plantios, eu vou ter o quê? Problema de abastecimento alimentar, escassez também alimentar. E uma outra informação importante que eu trago aqui para vocês é que em 2021, em torno de 1.427 municípios no Brasil já estão classificados como semiárido, né? Então, isso está onde? Isso aí está no Nordeste, Minas Gerais e também no Espírito Santo, e óbvio, tem outros estados, mas esses aqui são os principais que eu trago para vocês. Gente, um solo infértil é um solo que não produz mais. E se é um solo que não produz, quer dizer que eu tenho uma área enorme também no Brasil que não é capaz mais de gerar alimentos, que não é capaz mais de nascer um capim para sustentar, né, aí pastos e pastos mais que tem no Brasil. Então, uma coisa sim leva a outra. E qual é o nosso grande desafio nesse sentido? O nosso grande desafio é implementar práticas de uso eficiente e sustentáveis dos recursos, tá? Então, se há um alto consumo de água nas plantações, né, a nível Brasil, isso aí precisa ser melhor trabalhado, tá? É um uso mais inteligente desses nossos recursos. Outra questão também, incentivar a reciclagem. Por quê? A reciclagem e a reutilização. Temos que, né, tirar do que seria um lixo, um lixão, formar mais lixão no Brasil, ou que isso vá parar nos mares, e trabalhar muito mais a questão da reciclagem, muito mais a reutilização. E aí entra a questão de você trabalhar uma conscientização ambiental em massa, tá? Isso é muito importante. Outra questão também é desenvolver tecnologias que reduzam a dependência desses recursos que não são mais renováveis. E hoje em dia, no Brasil, a situação está da seguinte forma em termos de matriz energética, agora em 2023. Em 2023, temos, de uma forma geral, anunciado pelo governo no site, né, deles, em torno de 45%, né, de energias que vêm de fontes renováveis. Mas nós temos um grande desafio. Temos em torno de 54% de energia que ainda continua vindo, né, de fontes que não são renováveis, tá? Que são alimentados, por exemplo, né, por óleo diesel, petróleo, carvão e outras coisas do tipo.
tá? Então, esse é um grande desafio, sim, que nós temos a nível Brasil. Para a próxima aqui, o próximo desafio, nosso Brasil, eu trouxe algumas informações do último censo que nós tivemos do IBGE, que foi em 2022. E dentro da desigualdade social e econômica, eu trago a seguinte informação para vocês. E eu sei que muitos olharam assim, né? Índice de pobreza no Brasil. Verdade, gente, eu trouxe esse índice aqui, que é um índice bastante significativo, né? Primeira pergunta é: temos pobreza em todos os estados do Brasil? A resposta é sim, nós temos. Uns mais, outros menos. Por exemplo, Nordeste tem mais de 32% de pessoas que estão, né, classificados aí com nessa situação de pobreza. No Centro-Oeste, mais de 13%, no Sul, 11%, Sudeste, 14,9% e no Norte, 27,7%. Então, em todos os estados, né, em todas as regiões do nosso grande Brasil, nós temos, infelizmente, pessoas em condição de pobreza. E o que é essa condição de pobreza, classificada pelo IBGE? De maneira simplificada, diz que é aquela pessoa que precisa sobreviver o dia com R$7. Você já pensou em passar um dia com R$7? Né? Que mal dá para a questão alimentar, que dirá a questão de investimento, moradia, educação e uma série de outras coisas. E nós temos um objetivo que está lá na Constituição, que diz o seguinte: erradicar a pobreza e reduzir as desigualdades sociais. Então, é um objetivo que ainda está bastante longe de ser alcançado. Por isso que esses programas, né, que tem, como, por exemplo, né, o Bolsa Família, dentre vários outros, né, que estão distribuídos nos estados com outros nomes, essas rendas elas precisam, de fato, né, suprir o mínimo, né, do que as pessoas precisam. E por que isso ocorre? Porque nós temos realmente uma grande desigualdade de distribuição de renda e social no nosso país. Eu busquei para vocês aqui um índice, que é o Gini. Esse índice é um índice internacional, né, que olha para mais de 100 e poucos países no mundo e verifica o seguinte: como é que está a desigualdade, né? E o último ranking aponta o Brasil na 16ª posição desse ranking, dizendo que, numa escala de 0 a 100, 48,9 da renda está concentrada na mão de poucos. E somente essa diferença, né, que dá em torno de uns 51% aproximadamente, está distribuída com o restante da população. Então, tem poucos com muito dinheiro, né, na mão, e tem muitos com quase nada. Então, o nosso grande desafio aqui, né, é o quê? Promover a inclusão social e econômica, melhorar o acesso à educação e saúde e criar políticas que reduzam as disparidades de renda e também de oportunidade no Brasil. Tá? Então, tem muita coisa para ser feita. E não é somente pelos governos, né? A sociedade, de uma forma geral, precisa participar ativamente disso. O último aqui que eu trago para vocês como, né, um grande desafio é essa urbanização descontrolada, né? Quantas e quantas cidades, bairros, né, não foram criados a partir de invasões? E quantas pessoas elas vão invadindo, a coisa vai sendo feita de maneira toda desestruturada, né? Sem ruas direito, sem asfaltamento, próximos, às vezes, até de áreas de igarapés, de vãos, de córregos, muito lixo ao redor, onde, infelizmente, vai ter, sim, muita situação de pobreza, vai ter uma questão social gritante ali por ser resolvida. E aí, dentre, né, vários indicadores, eu resolvi trazer para vocês um que eu achei bastante curioso, que é o déficit habitacional no Brasil. Então, no IBGE 2022, ele apontou que o déficit habitacional no Brasil, ele é de mais de 6 milhões de domicílios, né?
Ou seja, temos mais de 6 milhões aí de famílias, de brasileiros que não têm realmente um domicílio que possa se dizer que dá para viver com dignidade, né? Em contrapartida, nós temos quase o dobro, 11,4 milhões de casas e apartamentos vazios no Brasil. Aí você diz, mas está totalmente vazio? Não é que esteja exatamente vazio, mas que são propriedades, né, que foram adquiridas por aqueles que têm muito mais recurso. Lembra daquela história dos quase 50% que detêm muito dinheiro na mão? Né? Então, assim, investe em imóveis, compra, coloca para alugar, para revender, né? Transforma realmente em um negócio. Imagina só, gente, temos muitas habitações, mas também temos mais de 6 milhões de famílias que precisam, né, dessas habitações. E onde que está o grande problema aí? Gente, uma pessoa com R$7, eu faço a pergunta para vocês. Uma pessoa com R$7 para sobreviver o dia, um pobre, ele tem condições de pagar uma parcela de um imóvel, financiar? Não tem, gente. Então, é muito importante, né, dentro desse grande desafio que tem, que hajam também as políticas públicas para que as pessoas possam vir ter condições de ter uma habitação que se diga, né, que todos têm direito à moradia no Brasil, que a gente consiga cumprir com isso, que é tão, né, falado aí na nossa Constituição Federal, no artigo 6º. E de uma forma geral, o desafio qual é? Planejar e gerar o crescimento urbano de forma sustentável, promover a construção de infraestruturas que também são verdes e garantir habitações dignas e acessíveis para todos os habitantes. Né? Então é aquela história, poucos com muito e muitos com pouco. Precisamos mudar essa realidade no nosso Brasil. Mas nem tudo é somente desafio. Onde há desafio, nós temos o quê? Oportunidades, né? E as oportunidades que nós temos, elas vêm em várias áreas, tá? Então, dentre as que eu resolvi trazer aqui para vocês, nós temos o quê? As energias renováveis, né? Por quê? Porque, gente, lembra que eu falei para vocês da seguinte informação, que nós temos aí em torno de 50% de energia que não é renovável no Brasil, a fonte de energia que não é renovável, e precisamos mudar isso para a gente chegar um dia a ter os 100%, né, de energia que seja renovável. Então, nessa quantidade nós temos negócios que precisam crescer ali, né? Então, é uma grande oportunidade, justamente para investir o quê? Em energia solar, eólica, hídrica e também de biomassa. E essas empresas, elas vão precisar trabalhar com esses vários sistemas, né, de energias renováveis no Brasil. E de forma natural, o Brasil ele tem vários momentos, né, vários meses, dias aí com sol. Então, a energia solar é uma das energias que realmente precisa ser bastante ampliada no nosso Brasil. Tá? Uma outra questão também é a agricultura sustentável. Tá? Então, aquela agricultura onde vai ter métodos de cultivo que eles venham a preservar o meio ambiente e promover o quê? Essa biodiversidade. E as grandes oportunidades estão onde? Estão em agricultura orgânica, aquapônica, permacultura e empresas de tecnologia agrícola, né, que desenvolvem soluções para eficiência hídrica e também o uso de fertilizantes naturais, né, que o Brasil ainda tem uma dependência grande, viu, em relação a esses fertilizantes que não são naturais, que são importados, né, de outros países para a nossa agricultura. Uma outra questão também é a tecnologia verde, e aí eu trago aqui um exemplo para vocês desse carro, olha, que ele está aí, né, sendo movido aí a energia elétrica, né? Então, essas tecnologias verdes também, elas são uma área em que estão também em franco crescimento, né? Então, é uma oportunidade para, por exemplo, startups, né? Veículos elétricos, tecnologias de reciclagem, também gestão de resíduos. São apenas algumas das oportunidades, mas tem muito mais do que isso. Outra também oportunidade é na área de gestão de recursos hídricos. Por quê? Porque esses recursos hídricos, né, eles vão ter que ter sistemas de tratamento de água, dessalinização,
gestão de águas pluviais e tecnologias de irrigação eficiente. Por isso eu fiz questão de trazer para vocês essa imagem, onde aparece um braço mecânico, né, jorrando sobre as plantinhas apenas a quantidade que é necessária para irrigá-las. Então, você imagina isso em grandes áreas de plantio. E como eu comentei com vocês, em torno de 70% da nossa água vai para as plantações em grande escala no Brasil. E isso precisa ser melhor tratado. Mas negócios são feitos de pessoas, negócios são feitos de profissionais. E por isso que nós temos as oportunidades em diversas áreas. Eu trago aqui algumas para vocês. A primeira delas é justamente o quê? Engenheiro de energias renováveis. Mas não é só o engenheiro, é o técnico, é um administrador, é quem entre nessa situação de ter conhecimento técnico para essas novas energias renováveis, que vai ter e tem muita demanda no Brasil. Então, essa é uma grande oportunidade para os profissionais. Outra profissão, especialista em sustentabilidade corporativa. Essas 3 letrinhas, ESG, né, justamente vai falar sobre a questão ambiental, social, né, e os normativos, né, que fazem com que aquela empresa realmente esteja enquadrada numa situação de sustentabilidade para o mercado de uma forma geral. E isso favorece a ela o quê? Receber investimentos. E com isso ela ampliar e também manter a sua sobrevivência. E para isso precisa de profissionais com esse conhecimento, como por exemplo em ESG, tá? Outra profissão, gestor de recursos naturais, né? Que nem essa moça aí está com um computadorzinho aí na mão, né? O notebook, analisando o uso mais adequado dos recursos naturais. E em relação à questão do uso de recursos naturais, aí você vai ter a questão, por exemplo, da água, né? Como realmente melhor deverá ser tratada, tá? A eficiência também energética, né? Dentro desses lugares onde precisam desses recursos naturais. Uma outra profissão é o design, justamente, né? De produtos que são conhecidos como ecoprodutos, né? Então, você vai construir uma embalagem onde ela seja fabricada com materiais biodegradáveis, né? Ou que venham agredir muito menos o nosso meio ambiente. E eu tenho outras profissões aqui também, que eu trouxe uma listinha, mas são só algumas, tá, gente? Que é o quê? É o urbanista sustentável. O urbanista sustentável é aquele que tem a função de planejar e desenvolver cidades de forma que minimizem o impacto ambiental, promovam a mobilidade sustentável e garantam a qualidade de vida aos cidadãos. Então, é importante repensar a forma como as cidades têm a sua infraestrutura, como que elas são construídas. E falando em infraestrutura, eu estou me lembrando aqui que no Brasil tem cidades que são conhecidas como cidades esponja. Procure esse termo aí depois na internet, é bastante interessante, porque são cidades que elas já estão preparadas, né, para os períodos de grande chuva. Ali elas estão estruturadas para que a drenagem daquela água seja feita de maneira muito rápida, né? Então, por isso que são cidades esponjas, porque esse profissional que é urbanista sustentável já tem trabalhado para isso. Agora, você imagina quantos prédios tem que poderiam coletar águas que vêm das chuvas, né? Fazer melhor essa distribuição. O uso de placas solares pelas indústrias, pelas empresas, residências. Então, tem muita coisa, muito profissional que pode atuar nessas áreas. Cientista ambiental, né, que ele tem justamente a função de estudar e propor soluções para problemas ambientais, como poluição, mudança climática e conservação de ecossistemas. Precisa, sim, de muito profissional nessa área. E o gestor ambiental. O gestor ambiental, ele tem a função de planejar e implementar o uso sustentável de recursos naturais, como florestas, águas e também minerais. E eu não posso esquecer de falar para vocês do educador ambiental. Nesse momento, através dessa live com vocês, eu estou aqui, né, também me enquadrando nessa profissão de educadora ambiental. E acredite, eu já faço isso há bastante tempo. Desde a época do meu estágio, dentro de uma indústria com ISO 14000, já ministrava palestras de conscientização ambiental para os funcionários ali.
E ao longo da minha carreira, né, sempre que é possível, eu vou abordando e tratando deste assunto. Por isso, inclusive, que eu quis fazer um mestrado com foco em serviço social e sustentabilidade na Amazônia. E eu tenho uma visão muito positiva de que nós podemos virar esse jogo, né? Eu trago aqui para vocês, inclusive, uma imagem futurista. Imagine só, né? As nossas fontes de energia todas do tipo renováveis, né? Você está vendo ali aquelas hélices, né? Captando ali os ventos, então energia eólica, sobre as casas, sobre indústrias e vários lugares, placas solares, né? Com bastante abundância de água, muito verde, que a gente possa, né, ter esse equilíbrio e que a nossa sociedade, de uma forma geral, tenha a escolha de ter um desenvolvimento sustentável. E eu trago uma frase aqui para vocês. A cultura da sustentabilidade pode transformar as pessoas e as pessoas podem transformar o mundo. Essa frase, né, eu trago o quê? De dois grandes autores aqui unificados. Edgar Morin, que trata do termo cultura da sustentabilidade, e Paulo Freire, que acredita que a educação pode mudar, sim, as pessoas e pode mudar o mundo. Então, com isso, eu finalizo aqui a minha apresentação. Eu espero que vocês tenham gostado dela. Compartilhem aí, né, nos comentários o que vocês acharam, se gostaram, né, dessa apresentação. E compartilha, gente. Né? A gente precisa levar esse conhecimento para mais pessoas no nosso Brasil. Muito obrigada pela oportunidade. Silce, é contigo, hein? Geisiane, a palestra excelente, excelente. Os comentários aqui estão ótimos. Eu não vi nenhuma pergunta, não sei se tem alguma pergunta, né, Rafael? Mas, assim, as pessoas gostaram muito, né? Parabéns para a temática que a comissão escolheu, né, para expor nesse dia, não é? Nesse dia do meio ambiente mundial, que todo mundo está se preocupando com a questão da sustentabilidade, né? E para nós também, do Amazonas, a preocupação é maior, porque, segundo não é lenda e não é história, é caso real, nós somos o pulmão do mundo, nós somos um verde extraordinário nesse mundão todo, não é? Então, essa palestra da sustentabilidade traz para nós focos que nós não tínhamos observado, daí você trouxe situações reais, não é? Que realmente envolvem a sustentabilidade. Não tem nenhuma pergunta, né, Rafael? E aí, com isso, não é? A gente vai aqui também falar de um ponto muito importante, viu, Geisiane? Que também tem muito a ver com o trabalho do Conselho de Administração, não é? Mas antes disso, eu vou pedir, como não tem nenhuma pergunta, ninguém perguntou nada, ninguém falou nada, mas, Geisiane, uma questãozinha. Eu sei que você é auditora da sustentabilidade, já é professora também. As ações, dá uma dica para a gente de uma ação muito fácil que nós podemos fazer de sustentabilidade atualmente para ajudar em nosso planeta. Dá uma dica para nós. Tá. Olha, eu penso assim, né, que nós como pessoas, como cidadãos, a nossa prática diária, ela pode contribuir muito, né? Desde o uso adequado dos nossos recursos, como a água, né? Então, evitar o desperdício de água de maneira realmente desnecessária. Sabe aquele banho extremamente demorado, aquela mangueira jorrando lá fora, né, para lavar um carro, lavar um pátio? Eu sei que tem que estar tudo limpinho, gente, mas usa isso com moderação. Precisamos replantar mais as florestas, lugares que já foram devastados. Isso, eu vou ser sincera, é o que mais me incomoda. Porque eu escuto assim, né? Olha, a área foi devastada, reconstrói casa, reconstrói aquilo, mas eu não vejo falando na grande mídia, pelo menos, né? Olha, vamos fazer um grande replantio das florestas, né? Vamos novamente aproveitar e tratar. Olha, falando em plantinha, chegou a minha aqui, ó.
Muito obrigada. Olha só, tem até minha plantinha também, que eu esqueci de... Também tem uma plantinha, viu? Outra questão também é olhar para o nosso consumo, tá? Muitas vezes tem pessoas que consomem para além do que eu acredito que poderia ser o necessário, né? Falar aqui, né? Tem gente que acha que tem aquele pensar, né, que é uma centopeia, né? Compra mais sapatos do que os pés aguentam, né, utilizar. E esse é apenas um pequeno exemplo, tá? Tem muita coisa aí que as pessoas compram, nem utilizam e depois se transforma em lixo, né? E só vão ocupando espaços e cada vez mais espaços e no final, né, transformam-se nesses lixões. Então, vamos comprar de forma consciente, vamos utilizar, né, reciclar o que é possível reciclar, né? Gostaria imensamente que todas as casas, todos os condomínios tivessem o processo de coleta seletiva, né? Tudo muito bem alinhado com empresas que passariam ali, né, coletando, a prefeitura que mandaria, né, ali os caminhões de maneira adequada coletar, sabe, de uma forma assim sistemática, grande e ampla. Eu acredito que a gente faria uma grande mudança, tá? E da parte também das empresas e governos haver esse incentivo para que as pessoas pudessem adquirir mais placas de energia solar, para que as indústrias pudessem utilizar mais placas de energia solar, dentre outras, né, formas aí de energia renovável, porque a gente precisa, né, precisa disso. E essas são apenas alguns comentários, tá, Cilce, que eu espero que tenha dado resposta aí. Legal, muito bom, muito obrigada, Geisiane. E aí eu quero colocar também, você falando coleta seletiva, a prefeitura voltou com o caminhão das coletas, não é? Selecionando o material, né, todo separadinho, né? E aí, com essa questão aí da plantinha, volto a falar que o Conselho de Administração ainda tem algumas mudas para você profissional, que chega hoje no Conselho, você vai levar uma muda de planta medicinal ou ornamental, basta chegar no Conselho que você vai receber a sua muda de planta, né? Ainda quero lembrar que o Conselho de Administração também está com um projeto novo, que é o Banco de Palestrante. Geisiane, você já se cadastrou no Banco de Palestrante? Se não cadastrou, vai lá no site do CRA e cadastre-se, por favor, porque o Banco de Palestrantes são para os profissionais que têm expertises diversas para palestrar, fazer oficina, com a chancela do Conselho de Administração, com o objetivo de evidenciar essas temáticas científicas e também os profissionais da administração, claro, registrados, adimplentes, não é? Ainda, nós queremos também dizer que no dia 10 e 11, no Manauara, nós teremos o nosso 22º encontro da administração. Anota na agenda. Por quê? Porque vai ser no Manauara, põe na agenda, vai ser um local muito bacana, um local bom para todo mundo. Então, já anota na agenda, certo? Ainda dizer também que nos sigam pelas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, ADM News, no YouTube, nos acompanhe, acesse o nosso site, porque tem muita coisa boa. O Conselho faz muita coisa pelo profissional registrado e adimplente. Vai lá, verifica, dá uma espiadinha no nosso site e segue nossas redes sociais. Geisiane, muito obrigada mais uma vez. Eu quero também ainda, de novo, mandar um abraço ao nosso presidente Colares, né, que não está aqui, mas com certeza está assistindo. O Inácio, que é nosso apoiador aí de coração. E, claro, nossa comissão que tem trabalhado muito para também levar a educação profissional e ambiental a todos os municípios, para o Brasil inteiro, e a todos que nos acompanham também. E, claro, nossa equipe do CRA, que está sempre nos apoiando. Obrigada, Geisiane, Rafael, Tânia, e a todos vocês que colaboraram para que o nosso trabalho seja fecundo a cada dia. Obrigada e boa tarde.